aí, galera do Pandora, vamos falar agora sobre teatro, Alfredo Dias Gomes e o seu bem-amado. Você deve conhecer e você já deve ter ouvido falar, isso também já foi novela. Então, se você quiser algumas imagens disso aí, dá uma procurada no YouTube, procure isso aí, até te ajuda a construir esse cenário baiano, dessa cidadezinha fictícia no litoral baiano. Então, se você já pensar nessa cidadezinha de Sucupira, essa cidade fictícia, é importante você pensar nesse espírito dessas personagens, como o próprio autor já fala. É tudo meio lento, meio calmo, é nesse ritmo que vai se construindo a nossa leitura. Então, enquanto texto teatral, já é importante que você pense como você vai encarar a leitura de um texto teatral. Então, nós temos o nome da personagem, a sua fala e, em itálico, nós temos as rubricas, que são os comandos que os atores leem e é o que a gente vê no palco. Então, são os seus pensamentos, são as suas ações e, para nós, leitores, é bem interessante que a gente entenda o que são essas rubricas, porque são por meio delas que a gente entende alguns dos seus monólogos interiores, aquilo que se passa por dentro das suas cabeças e até mesmo os comandos que acontecem aí entre uma cena e outra ou entre uma ação e outra. O bacana da gente estudar um texto teatral é que, nesse específico, nós não temos qualquer texto teatral. Nós temos uma comédia e Dias Gomes, dentro da nossa dramaturgia brasileira, ao lado de nomes grandes como Nelson Rodrigues também. É importante a gente ver que, nesse texto, nós temos uma farsa sociopolítica patológica. Então, esse nomão aí, ele já assusta um pouquinho, mas é interessante pensar. Farsa, eu imagino que você já deva lembrar, por exemplo, lá da farsa de Inês Pereira. Então, o que seria essa farsa? Seria um tipo específico de texto quase que alegórico, que trata quase que talvez um pouco de moralidade. Então, se você perceber nas nossas personagens, cada uma delas vai trazer um traço característico de alguma coisa aí, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. E sociopolítica, porque, obviamente, nós temos uma crítica sociopolítica dentro dela, na própria figura do Odorico, que nós vamos comentar, e patológica. Patológica vem de doença. Então, perceba por que ele vai utilizar esse termo sociopolítica patológica, né? De onde vem essa construção quase que sarcástica, irônica da figura do político brasileiro, né? Então, e até do coronelismo brasileiro na figura do Odorico. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas personagens e um pouquinho desse enredo dessa peça teatral aí. Vamos lá. Então, olha só, nós temos aí alguns personagens interessantes que eu até já dei uma agrupada aqui para você conseguir visualizar melhor. Então, nós temos o Chico Moleza, o Dermeval, o Mestre Ambrósio e o Zelão, que são os personagens que vão ser o trabalho braçal da peça. Então, eles que vão trabalhar, o Chico Moleza que vai trabalhar depois no cemitério, o Dermeval que trabalha na vendinha, o Mestre Ambrósio e o Zelão que são os pescadores. Então, eles que trabalham, mostram e fazem a caracterização do povo dessa cidadezinha. Aí a gente vai ter do outro lado o Odorico, a Doroteia, a Judicéia, a Dulcineia, as três irmãs, o futuro prefeito da cidade, que ele vai se candidatar, né? E o Disseu Borboleta, que é o marido da Dulcineia. E o que a gente vai perceber aqui é que nessas três irmãs, nessas figuras aí, a gente vai ter a figura daquelas moças que paparicam a figura do Odorico, que estão lá sempre defendendo, sempre aplaudindo e sempre incentivando muito essa figura. Tenta fazer um paralelo com a nossa política de hoje, com as figuras políticas do nosso dia a dia. Leve em consideração que, por mais que essa obra tenha sido escrita nos anos 60, tenta fazer esse paralelo com o nosso momento atual. O quanto que essa visão política, ela se reflete no nosso momento atual. Então, o quanto que essas figuras das próprias irmãs também, defendendo esse político não tão honesto, extremamente corrupto, que vai fazer uma série de falcatruas aí, e como que elas validam e aplaudem isso também. E nós temos algumas outras figuras que também são bem simbólicas aí. Por exemplo, o Neco Pedreira, que vai ser a figura do jornalismo, né, da imprensa, e é uma imprensa suja também, uma imprensa que manipula, e a gente vai perceber isso ao longo da narrativa. O vigário, que também aí tem um vínculo com a igreja, né, porque o cemitério está totalmente vinculado à igreja, então também a gente percebe como também existe essa manipulação. O Zeca Diabo, a figura do cangaceiro, a figura do malfeitor. O Ernesto e o Hilário também são duas figuras importantes que também estão meio que envolvidas aqui e vão aparecer em momentos importantes da narrativa. Então,
A história, ela se desenvolve em 9 quadros. Quadro é uma nomenclatura do teatro, que pode ser feito em cenas ou em quadros. O quadro é uma delimitação bem feita, numa linha temporal. Então, cada quadro, ele tem uma localização quase que temporal muito bem feita. Isso é bem marcado em cada uma das cenas e nas rubricas isso está muito bem anotado. Então, é só você ler com cuidado nessas rubricas que você percebe essa passagem de tempo. E a gente percebe que existe uma longa passagem de tempo, não é um tempo muito curto, na verdade são 2 anos que se passam aí, e isso até é um grande questionamento da peça, né? Essa questão do demorar muito tempo. Mas vamos conversar um pouquinho aí sobre o enredo. No primeiro quadro, a gente percebe que logo você vê qual é o conflito da situação dessa cidadezinha, que começa já com a história de um falecido sendo trazido e sendo levado até a cidade vizinha, porque nessa cidade não há um cemitério. E Odorico, que é um cara esperto, que vai aproveitar essa situação para se vender e falar que se ele se candidatar, ele vai construir um cemitério. Perceba a linguagem e preste atenção aqui também para a prova de língua portuguesa, não só a prova de literatura, mas também podemos ter aí uma questão de formação de palavras. Odorico, ele gosta de usar palavras que nem existem, na verdade, para frentemente, para trásmente. Ele gosta dessa formação adverbial exagerada com o sufixo mente. Então, isso também pode ser uma questão a ser explorada em formação de palavras. Então, presta bastante atenção, não só em literatura, mas também em linguagens, ok? E essa linguagem, ela mostra esse poder de domínio, de como ele vai passar por cima dessas pessoas, exatamente com o seu poder da linguagem, com a sua falsa retórica, porque às vezes muitas dessas palavras não querem dizer nada com nada, mas o povo está lá aplaudindo, falando, nossa, que bacana, que legal. Então, preste atenção em como esse vocabulário dele vai conquistando as pessoas. E logo, nessa primeira cena, a gente vê essa caracterização desse personagem e também a última fala, a gente vê a caracterização da imprensa. Como ter imprensa numa cidade que não tem violência, em que nada acontece? Então, a gente percebe aí já a crítica da imprensa, que precisa dessa violência, que precisa de acontecimentos ruins para que ela exista. Então, numa cidadezinha em que nada acontece, não vai ter imprensa. Isso já é um sinal da manipulação que há de vir aí mais para frente nos outros quadros. E aí, no segundo quadro, já vemos que ele é, de fato, eleito e ele começa essa construção. De onde vai vir a construção? Dos desvios. Começamos a ver aí a crítica à construção do cemitério e a crítica desses desvios. Vamos tirar dinheiro de onde, dinheiro daqui, dinheiro dali. Então, já mostra que tipo de político é esse, como esse político reflete, na verdade, a nossa situação. Por isso que entra aí, ó, a fase sociopolítica patológica, porque faz parte do brasileiro isso, faz parte da nossa condição, é patológico isso nosso. Então, é um retrato da nossa sociedade, ok? Aqui, no segundo quadro, nós temos algumas informações importantes. A gente vê que o Odorico também tem uma relação com a Dulcineia, que é casada com o Dirceu Borboleta. Então, tem uma relação extraconjugal. E o Dirceu é casto, ele fez voto de castidade. Então, tem toda essa situação que vai se desenrolar lá na frente, que também vai ser interessante de ser observado. Avançando aí na história, temos a construção do cemitério, mas temos um grande problema. Não temos um cadáver, não temos um morto. E o que fazer com um cemitério se nós não temos um cadáver? E vem aí a grande questão. Odorico jurou que só vai inaugurar o cemitério se tiver um cadáver. Começamos aí então desesperadamente em busca de um cadáver. Como vamos conquistar um cadáver? Como vamos fazer? Todas as formas são consideradas. Essa passagem é bem legal. Até que surge o Ernesto, o primo das irmãs. E é esse primo que já está desacreditado, prestes a morrer, é ele que vai vir e vai ser salvo. Tudo com as despesas pagas pela prefeitura. Então, dinheiro do governo sendo investido, tirado de outros lugares, para conseguir bancar um desejo próprio do Odorico. Então, perceba como tudo na peça, todas as coisas são feitas em função do que ele quer. Ele vai a todo custo tentar satisfazer essa promessa de campanha que ele fez. Então perceba como isso vai acontecer e até onde ele vai chegar para conseguir cumprir essa promessa, passando por cima do que ele precisar.
ok? O quadro 4, ele é bem curtinho, é uma cena bem curtinha que, na verdade, vai ser ali um dos tons bem humorísticos da peça. Vai ser bem engraçado ver. Na hora que ele fala assim, apagou o cadáver? Não, a vela. Então, vão ser os tons cômicos que vão aparecer ali, e esse cadáver, na verdade, ele nem morreu ainda, na verdade, mas ele tá lá, desacreditado, e todo mundo esperando ele morrer, até a gente chegar no quadro 5, que, na verdade, esse primo que tá lá 3 meses agonizando, isso, ó, já passamos um bom tempo, já faz 1 ano que esse cemitério tá lá sem cadáver até aparecer esse primo, mais 3 meses do cara agonizando, e o cara sara. E diz a história, dá a entender que a Juju, a nossa Judicéia, tem alguma coisa a ver aí. Também dá a entender que os dois têm um caso e provavelmente ela acaba engravidando dele ainda. Dá a entender que o texto fala que ela parece mais gorda. Então, provavelmente, o que dá a entender é que ela tem engravidado e o ar, o ambiente ali daquela cidadezinha tenha feito muito bem para esse primo. E, desesperado, ele vai precisar de uma solução. Eis que entra o Zeca Diabo, o cangaceiro, um personagem muito bacana também de ser analisado. Nesse desespero, o Zeca Diabo ele tem um histórico que ele matou pessoas, mas para se vingar. Ele não é o cara mau, como o Odorico quer mostrar para todo mundo. Não, ele é um cara que se vingou e ele faz justiça. Então ele quer justiça e se mostra um cara bom, e se mostra um cara fiel que está buscando uma redenção. Então, o Odorico vai dar para ele o papel de delegado e ele pede que ele invada o jornal. Lembra? Lá da crítica à imprensa, a imprensa está lá, cutucando, publicando notícias e o tempo todo, nesse meio tempo, alimentando e provocando o Odorico o tempo todo com notícias, com manchetes sensacionalistas, e nisso o Odorico vai lá e vai aproveitar e vai assim, vai lá, invade, destrói aquele jornal. Quando ele chega lá, no quadro 6, alguns dias depois, chega a notícia de que, beleza, ele foi lá, só que o que acontece? O Neco, que é o jornalista, ele faz a cabeça do Zeca Diabo e faz assim, vem cá, eu vou contar a sua história. Eles acabam ficando amigos e ele acaba publicando a história do Zeca Diabo. Então o Zeca, que foi lá para destruir, percebe que não tem motivo nenhum para destruir e descobre que a imprensa, ela é justa e tem que ser ouvida, e merece ser ouvida. Então, o Neco acaba fazendo a cabeça do Zeca Diabo e o Neco faz com que a história seja moldada na visão dele. Então, olha aí, imprensa moldando essa situação a favor dela. Com isso, o Odorico e o Zeca acabam brigando e começa esse mal-estar entre eles que vai desembocar mais pra frente aí. E junto disso, com as desgraças, elas vêm aos montes, a gente descobre também que a Dulcinea tá grávida do Odorico. E para piorar ainda mais essa cena, a gente já está chegando já quase no ápice da peça, o Odorico, ele vai pegar o Dirceu, que é o Dirceu Borboleta, veja a sugestão do nome, Dirceu Borboleta, veja da sensibilidade, da falta da figura masculina áspera que ele coloca nesse personagem. Então, quando ele faz essa relação com o Dirceu, ele manipula o Dirceu em relação às cartas anônimas que ele tinha recebido de que ele estava sendo traído, e ele fala que é em relação ao Neco. Então ele fala assim, vai lá e mata o Neco. Só que quando ele vai lá tentar matar o Neco, ele não consegue matar o Neco. Ele atira e ele não mata o Neco, ele mata a Dulcinea. E a Dulcinea morre. E aí, no quadro 7, acaba tendo o funeral do tio Hilário, e agora o Odorico pensa, tenho o meu cadáver, vou conseguir. Mas surge o tio Hilário para falar, não, ela não pode ser enterrada, ela vai ter que ser levada para o jazigo da família. Então ele perde de novo e começa a discussão sobre o que vai acontecer. No quadro 8, tudo se revela, o Neco descobre, ele vai até a prisão, conversa com o Dirceu, descobre toda a história, ele revela para todo mundo, ele publica a verdadeira história, ele descobre que o Odorico manipulou o Dirceu, que na verdade ele que estava por trás de tudo isso, e com isso o Zeca Diabo acaba ficando muito pé da vida e bate de frente com ele e acaba matando. Por fim, no último quadro da história, a gente consegue enfim ter a inauguração do cemitério e, de fato, nós temos um cadáver para inaugurar esse cemitério, que, de fato, é o cadáver do Odorico, o Bem Amado, como o título, ironicamente, apresenta nessa obra. Então,
O que é interessante você perceber nesse texto teatral é exatamente essa farsa, esses personagens alegóricos, essa situação corriqueira ao longo desse tempo aí, mas mostrando a faceta de cada um desses personagens, mostrando a necessidade do Odorico de buscar a todo custo, de cumprir a sua promessa que custe a todos, que custe a vida até do seu próprio filho, porque a Dulcinea estava grávida. Então, até qual distância ele vai conseguir chegar para conseguir fazer isso. Então é bem interessante fazer essa análise pensando nesses pontos aí. Leia com calma, procure no YouTube O Bem Amado, você vai encontrar textos da novela, da minissérie que a Globo fez também. Procure, vale a pena, construa essa imagem e bons estudos. Até mais.